Ele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar assento em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Queridos, vamos abrir o nosso exemplar bíblico na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero trazer a vocês 3 saudações. A primeira delas é do meu pastor Edilson a esta igreja e ao anjo da mesma. A outra saudação é da igreja cujo, pela misericórdia, eu estou dirigindo a congregação de Teresa Vercelli, onde nós deixamos o nosso culto ali e os irmãos, com muito carinho, estão orando e intercedendo por nós. Então deixo a segunda saudação da igreja cujo nós estamos ali na frente. A terceira saudação é da minha esposa. Não pôde me acompanhar, nem minha filha, pois ela tinha uma agenda para estar pregando nesta noite na congregação do Carvão, e assim não pôde me acompanhar. Mas louvo a Deus pela vida do jovem Wagner, auxiliar Wagner, que não me deu esforço de me acompanhar e vim de Maragogi até Macedônia. Wagner, irmãos, é um jovem pregador do Evangelho, onde Deus tem usado muito pelo litoral norte de Alagoas. Quando vocês tiverem a oportunidade de ouvir esse jovem, é uma bênção. Deus abençoe o pastor Vitor, pastor desta igreja. Não o conhecia a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos. Já estive aqui algumas vezes no tempo quando era um lugar de batismo nas águas. Eu estou muito feliz por ver uma igreja abençoada, uma igreja animada para a glória de Deus. Deus abençoe o novo auxiliar Luca. Já faz um tempo considerável que ele me fez o convite, e eu de maneira nenhuma poderia deixar de vir para adorar a Deus juntamente com os irmãos. Capítulo número 1, meus amados. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga me ajude a encontrar. Ajuda ele aí em nome de Jesus. Nos diz assim um texto, meus amados. Paulo e Silvano, primeiro no capítulo 1, tá, irmãos, no versículo 1 em diante. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça, paz, tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares,
a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade alguma de falar, porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vós convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quem pode dizer amém? Amém. Meus amados, não tem como nós falarmos de família se nós também não falarmos de igreja. Uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, significa que existem famílias saudáveis. E o texto, como nós lemos na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, a igreja de Tessalonicenses ficava em Tessalônica, o qual o apóstolo Paulo, um dos escolhidos do Senhor Jesus, em uma das suas viagens missionárias, os irmãos são sabedores que Paulo, ele foi um homem escolhido para pregar aos gentios e espalhar o evangelho, propagar o evangelho por alguns lugares que Pedro não pôde chegar, por alguns lugares que João não pôde alcançar. Paulo, um homem muito inteligente, um homem muito sábio, Deus o chamou no capítulo de número 9, no livro de Atos dos Apóstolos. E quando Paulo recebeu esta chamada ardente, chamada missionária, passando algum tempo, não tanto tempo assim, o apóstolo Paulo começa a se destacar na pregação e na propagação do evangelho. O apóstolo Paulo chega a fazer algumas viagens missionárias, e uma das viagens de Paulo teve como companheiro Barnabé. E uma das suas viagens, o apóstolo Paulo teve como companheiros um homem por nome chamado Silas e um jovem chamado Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo, eles vão para a região da Macedônia, aonde tinha por capital da província a cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo chega em Tessalônica, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a falar do evangelho, ele começa a falar de Jesus Cristo ali na sinagoga, e ali muitos creram em Jesus, muitos acreditaram no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ficou aproximadamente 3 sábados, ou quase um mês, na cidade de Tessalônica. Tessalônica, um lugar que tinha pessoas de toda parte, um lugar que tinha gregos, romanos, judeus, orientais, uma cidade muito rica, uma cidade muito forte. O apóstolo Paulo, ele se depara com situações complicadas para plantar uma igreja, porém Paulo, com muita ousadia e habilidade, a igreja foi plantada. Paulo não teve muito tempo, Paulo não teve um tempo considerável para plantar aquela igreja, para alimentar a igreja, para sustentar a igreja da palavra de Deus. Pois Paulo teve que se retirar de Tessalônica e logo para Bereia, e de Bereia para Atenas, pois a perseguição surgiu,
iniciou uma perseguição porque Paulo estava falando de Cristo e da ressurreição. A perseguição originou através dos judeus, se espalhando por toda a cidade. Perceba que Paulo teve aqui algumas dificuldades. Primeiro, por ser uma cidade grega, tinha inúmeros ídolos na cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo teve dificuldade, primeiro, também por enfrentar aqueles filósofos, principalmente como os gnósticos. O apóstolo Paulo teve dificuldade também de plantar a igreja, porque a religião estava interligada, estava associada à imoralidade na época. Para os irmãos terem ideia, muitas religiões da época existiam várias sacerdotisas que eram prostitutas ali no templo. O apóstolo Paulo, com todas essas dificuldades, ele prega o evangelho firmemente. Após sair, após se retirar para Bereia, aquela igreja ficou plantada. Aquela igreja ficou ali plantada pelo apóstolo Paulo. E Paulo, quando chegou em Atenas, ele ficou muito preocupado como ficou aquela igreja que ficou em Tessalônica, por causa das dificuldades que eu já mencionei aos senhores. Então o apóstolo Paulo envia a Timóteo, envia o jovem Timóteo para saber como aquela igreja se encontrava, para trazer um relatório para ele, para falar o que estava acontecendo naquela igreja. E Timóteo Timóteo chega a Tessalônica. É bem verdade que Paulo tentou retornar para Tessalônica, mas uma coisa impedia. O inimigo impedia, nos diz a Bíblia, se não foge a memória, no capítulo número 2 de Tessalônica. Não me pergunte o motivo, não me pergunte porquê, mas Timóteo chegou aonde Paulo não conseguiu retornar. Quando Timóteo chega a Tessalônica, ele procura saber o estado espiritual daquela igreja, o estado como aquela igreja se encontrava. E o estado que aquela igreja se encontrava era um estado considerável perfeito, era um estado muito bom aos olhos de Timóteo, não só para Paulo. Timóteo retorna para Paulo quando ele estava, para ser preciso, em Corinto, e leva um relatório para o apóstolo Paulo. E quando leva um relatório para o apóstolo Paulo a respeito daquela igreja que foi firmada, que foi plantada em meio a uma tribulação, em meio a uma perseguição, o coração de Paulo se regozija. Paulo se alegra no Senhor e se alegra também por causa daquela igreja. E Paulo, em sua saudação à epístola aos Tessalonicenses, ele diz: Paulo e Silvano e Timóteo, ou seja, nós três, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai e no Senhor Jesus Cristo. No versículo número 2, o apóstolo Paulo diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menções em nossas orações. O apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja assim: ei, eu fiquei ausente de vocês, eu fiquei ausente da cidade, eu fiquei ausente desse corpo aí, desta igreja, mas vocês estão presentes nos meus joelhos, mas vocês estão presentes nas minhas orações, mas vocês estão presentes nas minhas intercessões. Eu tive que se retirar, eu tive que sair, eu tive que me ausentar, mas vocês nunca saíram das minhas orações. Paulo orava pelaquela igreja, Paulo intercedia pelaquela igreja, ou seja, aquelas famílias estavam nos joelhos do apóstolo Paulo, aquelas famílias estavam nos joelhos na intercessão de Paulo. Uma das coisas, irmãos, que é primordial na vida da igreja, uma das coisas que é primordial para que a família seja estruturada, abençoada, não
não só fisicamente, mas espiritualmente, que é um dos principais motivos, é estar debaixo de oração. No versículo número 3 nos diz o seguinte: lembrando nós sem cessar. Eu não esqueço de vocês, igreja. Eu não esqueço de vocês, famílias que estão em Tessalônica. Eu não esqueço de vocês, lembrando sem cessar da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Irmãos, o apóstolo Paulo, após receber aquele relatório, ele observa que aquela igreja formada por famílias, formada por esposos, por esposas, por filhos e filhas, o apóstolo Paulo observa algumas características que tinha naquela igreja, que colocava aquela igreja como uma igreja verdadeira. E se a igreja for uma igreja verdadeira, irmãos, significa que a família está bem. Se a igreja é uma igreja verdadeira, significa que a igreja está no padrão que Deus quer. Eu não estou falando de perfeição, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não seremos perfeitos, mas eu estou falando de uma família estruturada, uma família completamente abençoada por Deus e seguindo em rumo à nova Canaã. E o apóstolo Paulo observa aqui 3 características daquela igreja. Primeiro, aquela igreja tinha uma fé operante. Olha para mim aqui, não entendi, vou repetir mais uma vez. Aquela igreja tinha uma fé operante. O que é uma fé operante? Uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé, irmãos, que não é morta, uma fé que não é morna, é uma fé verdadeira. Aquela igreja, ela tinha uma fé verdadeira, aquela igreja tinha uma fé operante. Segundo o comentarista Matthew Henry, diz que aonde quer que existe fé verdadeira, encontremos obra. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo número 2 e no versículo 14, que diz: fé sem obra é morta. O escritor e comentarista Hernandes Dias Lopes diz: quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para Ele. Olha para mim aqui, entenda uma coisa: se nós temos uma fé verdadeira, se nós temos uma fé genuína, se nós temos uma fé operante, irmãos, nós estamos também trabalhando para o Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor, nós fazemos a obra do Senhor. O apóstolo Paulo recebeu o relatório que aquela igreja, ela tinha uma fé operante, uma fé verdadeira. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga: a tua fé verdadeira, a tua fé genuína, a tua fé operante. Bendito seja o Senhor dos céus e da terra. Não só fé, mas aquela igreja, ela trabalhava com amor. É mais ou menos assim, trabalho árduo, trabalho exaustivo, trabalho que exige suor. Aquela igreja, ela trabalhava, irmãos. Paulo não estava lá, o apóstolo Paulo não estava presente, mas aquela igreja não trabalhava só quando o apóstolo Paulo se encontrava. Aquela igreja não trabalhava só quando o apóstolo Paulo estava. Aquela igreja não trabalhava para Paulo, aquela igreja não trabalhava para Pedro, aquela igreja não trabalhava para João, aquela igreja trabalhava para o Senhor. Se Paulo estivesse, eles estavam trabalhando. Se Paulo não estivesse, eles continuaria trabalhando. Bendito seja Deus. Sabe o que é isso, irmãos? O trabalho que você trabalha na obra do Senhor. A recompensa não vem do pastor, a recompensa não vem do pregador, a recompensa não vem do dirigente, a recompensa vem do Senhor. Continue trabalhando com alegria, continue trabalhando com amor, continue trabalhando na obra do Senhor, administrando tempo na obra, administrando
família, administrando tempo com a esposa, e Deus vai continuar te abençoando poderosamente. Trabalho árduo, trabalho que exige suor. Aquela igreja, ela não só tinha fé operante, uma fé verdadeira, não só trabalhava, que exigia suor, mas aquela igreja também ela tinha uma firme esperança. Firme esperança. Olha para mim aqui, sabe qual é a esperança daquela igreja? A esperança daquela igreja era a volta de Jesus Cristo. A esperança daquela igreja era a volta do Senhor Jesus, do Messias. Aquela igreja ela creu verdadeiramente na pregação de Paulo. Aquela igreja creu verdadeiramente na pregação do apóstolo Paulo e despertou uma esperança naquela igreja. Despertou uma esperança, e a esperança não era uma esperança assim meia lá e meia cá, não. Era uma esperança inabalável. Era uma esperança firme, era uma esperança constante, era uma esperança consistente, era uma esperança, irmão, que estava firme à volta de Cristo. Olha para mim aqui, vê uma coisa: a igreja de Tessalônica estava com os pés no chão, mas os olhos no céu. Nós estamos com os pés no chão, mas os nossos olhos devem estar voltados para o céu. Nós estamos aqui na terra, mas a nossa esperança deve estar voltada para a volta de Cristo. Nós devemos dizer constantemente: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos o melhor para a família aqui na terra. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Queremos o melhor para os nossos cônjuges. Nós queremos o melhor para a nossa casa. Mas, irmãos, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Do jeito que o mundo vai, irmãos, a tendência é tudo piorar. Do jeito que o mundo vai, irmãos, a tendência é estreitar. Do jeito que o mundo vai, a tendência é apertar. Mas a nossa esperança não deve estar voltada para cá, para a terra. A nossa esperança deve estar lá nas nações celestiais. Olha para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, e diga: meu filho, como é bom estar aqui com você. Fala para ele, fala para o teu marido, para a tua esposa: como é bom estar com você, meu bem. Como é bom estar com você, meu filho, minha filha. Mas é melhor ainda quando a última trombeta tocar. Vai ser melhor ainda quando a última trombeta tocar. O corpo corruptível se transformar de incorruptibilidade. Esse ai que você sente aqui, essa dor que você sente aqui, essa angústia que você sente aqui, essa decepção que você sente aqui, lá não vai haver dor, lá não vai haver ai, lá não vai haver angústia, lá não vai haver decepção, lá não vai haver traição, lá não vai haver nada disso. Lá o Senhor vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. É melhor lá. O melhor está por vir. Melhor é o céu. Não adianta você estar focado na terra e perder o céu. Não adianta o seu objetivo estar focado na terra. Eu não estou querendo dizer que você tem que deixar de trabalhar. Eu não estou dizendo
dizendo que você tenha que cortar os projetos. Eu não estou dizendo que você não tem que dar continuidade aos planos. Eu não estou dizendo isso. Mas o seu foco principal não deve ser a terra. O seu foco principal deve ser o céu. O seu objetivo principal não deve ser a terra. O seu objetivo principal deve ser o céu. Levante a tua mão, abra a boca para adorar a Jesus. Glória a Deus. No versículo número 4 diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Parece, irmãos, que quando nós vemos essa palavra, nós já criamos algo, nomenclaturas como calvinismo e arminianismo. Eu não quero adentrar nessa área, mas parece que já vem automático. Mas não é isso que eu quero dizer. O apóstolo Paulo aqui reconhece que aquela igreja era uma igreja verdadeira. O apóstolo Paulo identifica que aquela igreja era uma igreja verdadeira. O apóstolo Paulo identifica que aquelas famílias, irmão Lucas, eram famílias que estavam firmadas na fé, eram famílias que tinham uma fé operante, eram famílias que trabalhavam com trabalho árduo, trabalho com amor, eram famílias que a fé, a esperança deles não estava voltada na terra, mas estava voltada para os céus. Então ele reconhece que aquela igreja era uma igreja eleita, era uma igreja escolhida por Deus. Olha para mim aqui, irmãos, nós somos eleitos para a santidade. Efésios no capítulo 1, versículo número 4, Deus chamou você para ser santo. Deus chamou você para viver uma vida de santificação. Se você vive uma vida de santificação, a sua família vai bem. Se você vive uma vida de santificação, o seu casamento vai bem, porque a promiscuidade não entra, porque a imoralidade não entra, porque o adultério não entra, porque a fornicação não entra, porque a destruição do lar não entra. Nos diz a Bíblia no livro de 1 Pedro capítulo 1, versículo 2: somos eleitos para a obediência. Quem é obediente, a família também vai bem. Olha para o teu irmão, diga: quem é obediente, a família também vai bem. Fala, se tu és obediente. Eu não sou muito disso, não, irmãos. Só no tempo que eu era itinerante. Mas fala para o teu irmão: se tu és obediente, a sua família vai bem. Pode passar por um rebuliço, pode passar por uma tempestade, mas se tu és obediente, o Senhor vai te honrar. Se tu és obediente, as coisas vão dar certo. Se tu és obediente, eu nunca vi obediente ficar frustrado. Parece que o barco vai afundar, mas se tu és obediente, já deu tudo certo. Eu vou dizer mais uma vez, porque tem gente que está precisando dessa palavra. Se tu és obediente, já deu tudo certo. Eu vou profetizar mais uma vez: já deu tudo certo. Somos eleitos para a fé. Atos capítulo 3, versículo 48. Somos eleitos pela fé, na verdade, na santificação do Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Somos eleitos desde a eternidade, capítulo 1, versículo 4 e 5. Eleitos para se tornar, ter uma vida espiritual. Tiago capítulo 1, versículo 4. Eleitos pela soberana vontade de Deus, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Eleição em Cristo, Efésios 1 e versículo número 4. Nós somos eleitos, escolhidos por Deus. Bendito seja o Senhor. O versículo número 5 diz o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Já estou encerrando,
irmãos, olha para mim aqui. Você sabia que eu acredito que todas as religiões, porque eu não conheço todas, mas as que eu conheço, todas elas têm palavras bonitas. Você sabia que até o satanismo tem palavra bonita? No contexto deles, na cosmovisão deles, mas tem palavras bonitas, agradáveis. Coloca mais ou menos como Deus fosse o culpado e o diabo a vítima. No ponto de vista de cada religião, existem palavras bonitas e agradáveis. Mas o que chegou naquela igreja em Tessalônica, Wagner, não foi palavras bonitas. O que chegou na igreja do Jardim Feitosa não foi palavras bonitas. Palavras bonitas emocionam, mas não muda. Palavras bonitas nos fazem chorar, mas não transformam. Palavras bonitas nos comovem. O apóstolo Paulo não ia com palavras bonitas. Ele não ia com vãs filosofias. Ele não chegava com palavras para agradar os gregos, para agradar os atenienses, para agradar aqueles que estavam em Tessalônica. Até porque o Evangelho, irmãos, o Evangelho, se você olhar direitinho, o Evangelho diz: quer me seguir? Pegue a sua cruz e siga. O Evangelho diz: quer me seguir? Renuncia. Quer me seguir? Segue os meus passos. Quer me seguir? Tem as minhas vagas. Quer me seguir? Tem as aflições de Cristo. Quer me seguir? Sereis odiados por causa do nome do Senhor. Sereis perseguidos por causa do nome do Senhor. Então o Evangelho não só é palavras bonitas, não, é renúncia, é consagração, é separação, é mudança de vida. E ei, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém acha renúncia palavra bonita, porque ninguém quer renunciar. Ninguém acha a palavra cruz palavra bonita, porque ninguém quer pegar. O Evangelho foi em Tessalônica não somente em palavras. O Evangelho não é palavras bonitas. O Evangelho faz aquilo que o homem não faz. O Evangelho consegue aquilo que o homem não consegue. O Evangelho atinge aonde o homem não pode atingir. O Evangelho chega onde o homem não pode chegar. O Evangelho pega o homem que está envolvido no alcoolismo, que está na dependência química. Se você está entendendo, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Se você já está entendendo o mistério, pode ligar a mão levantada para a tua boca para adorar o Deus eterno e poderoso. O Evangelho vai dar. Talvez quantos de nós estávamos uma hora dessa bêbado, quantos de nós estávamos uma hora dessa no alcoolismo, quantos de nós estávamos, irmãos, caminhando, cambaleando, caindo no chão, o cachorro passando a língua no rosto, as pessoas dizendo: olha para aí, que coisa terrível. Talvez quantos de nós uma hora dessa estávamos na prostituição, onde pais te aconselhavam, onde mães te aconselhavam, onde pessoas te aconselhavam, onde esposa te aconselhava, mas nunca mudou. Mas quando o Evangelho chegou, quando o Evangelho chegou, quando o Evangelho chegou,
Sabe por quê? O que faz isso é o Evangelho. 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 Se porventura o teu marido não é crente, o Evangelho pode chegar a ele, pode alcançar ele, pode pegar ele. E quem sabe ainda hoje você pode receber a notícia. Quem sabe ainda essa semana você pode receber a notícia. Quem sabe o seu filho não está na igreja, está aí nos bares, está no show, mas quem sabe você ainda hoje pode receber a notícia: mãe, eu quero ser crente. O Evangelho faz aquilo que ninguém faz. O Evangelho alcança aquilo que você não pode alcançar. Continue orando, continue intercedendo, continue clamando, e o Senhor vai entrar na casa. Se prepare para uma vida próspera. Se prepare para uma vida abençoada. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de você ser rico e esbanjar riqueza. Se prepare para uma vida próspera diante de Deus. Se prepare para uma família abençoada, para uma família exemplar. As pessoas talvez não consideravam você, as pessoas talvez não consideravam a tua família como exemplo, mas as pessoas vão ter que ver, vão ter que observar e dizer: será que é ele? Será que é